paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Graças a Deus, mais uma oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor. E antes de dar início a esta aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós somos gratos, Senhor. E pedimos que a tua bênção, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, nos capacitando, Senhor, nos instruindo através da sua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, venha fluir entre nós, ensinando, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, a tua palavra, visitando cada coração, Pai, a cada um que está aqui, Senhor, aprendendo mais uma porção da tua palavra, que possamos, Senhor, guardá-la em nosso coração e aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. Esteja, Senhor, neste dia conosco, Pai, e opera da maneira que o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos hoje para a lição de número 2 da nossa nova revista, que fala sobre relacionamentos em família. E hoje nós temos a participação do nosso querido pastor Francisco, que é co-líder do Ministério de Famílias aqui da nossa igreja Canaã. E é uma alegria, pastor, recebê-lo aqui, viu, neste dia. É uma alegria poder hoje estar falando um pouquinho sobre família. Essa lição certamente vai trazer, enriquecer muito conhecimento, dar direção, e a gente está feliz aqui compartilhando com a missionária Melissa esse dia hoje de ensino aqui. Amém. E creio que vai acrescentar muito na vida dos irmãos. O pastor tem muita experiência nessa área, trata com as famílias, casais, né? Ensinando também os pais, né, a como também conduzir o seu relacionamento com os filhos. Então não tenho dúvidas, tenho certeza que será uma bênção, irmãos. Nós vamos ler aqui, primeiramente, alguns trechos da nossa revista, que o título é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Texto áureo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 25, do versículo 19 ao versículo 28. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isto chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Amém, meus irmãos? Vamos agora para a nossa introdução. A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca.
veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. É um tema, meus irmãos, pertinente às famílias, porque são disfunções, problemas que podem ocorrer e ocorrem no seio familiar. Então, é importante nós estarmos sempre alerta, né? Por isso, essa revista eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas famílias, né? E trazer à tona, às vezes, alguns problemas que precisam ser pontuados e corrigidos, né? Ao longo da convivência familiar, sempre surgem algo, né, que pode trazer prejuízos para a família. E a palavra de Deus, irmãos, tem resposta para tudo. A palavra de Deus vai conter ali direção, ensinamento e para aquilo que é necessário ser corrigido. E está na Bíblia, irmãos, aqui como nós vamos falar da história de Isaac e Rebeca, situações também desses desajustes que podem ocorrer. Por isso que é importante aprendermos, né, ouvirmos, né, aquilo que já aconteceu, aprender com esses erros, para que a gente não repita esses erros na nossa convivência familiar. Amém, meus irmãos? O primeiro tópico é o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Está lá em Gênesis capítulo 25 e o versículo 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Irmãos, aqui uma situação de esterilidade, né, que estava ali vivendo, né, pastor Francisco, o casal, né, Isaac e Rebeca, com uma promessa, né, feita a Abraão de que através da semente de Abraão seria bendita todas as famílias da terra e que a geração, né, a posteridade dele seria como a areia do mar, então seria grande. E Isaac enfrentando, assim como o pai enfrentou, também a esterilidade da esposa aí por 20 anos. Mas ele orou, né, pastor, e aguardou. E o mais interessante que a gente vê é que Isaac, ele não quis repetir o erro, que não foi buscar primeiro a Deus. Então, o que a gente tem que dar bastante valor aqui à atitude de Isaac, que quando chega a dificuldade, quando chega o dia em que bate na porta uma situação que ele não sabia, que ele não esperava, e o que acontece no nosso dia a dia, né? Situações que chegam pra gente que a gente não espera. Mas quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi buscar Deus. E tem um detalhe mais importante. Ele não recebeu a resposta em 2 minutos, não. Verdade, foi 20 anos. Ele não orou e 2 dias depois veio a resposta, não. Ele esperou 20 anos para que isso acontecesse. Mas o que a gente tem que aprender e buscar, talvez a gente não tenha a mesma condição de esperar muitas coisas como Isaac 20 anos, mas a gente tem que ter a certeza de que quando Deus fala com a gente, assim como falou com Abraão, deixou para ele, existe uma promessa sobre a tua vida, existe algo que Deus quer para você, e ele perseverou e chegou. A Bíblia fala que 20 anos depois, com 60 anos de idade, 60 anos. Ele recebeu a bênção que é a mulher grávida para receber um filho. É muito importante isso, né, pastor? Aprendermos a esperar, né, no tempo de Deus e confiar naquilo que o Senhor falou, como o pastor disse, porque o Senhor já tinha feito a promessa a Abraão, né? E o próprio Isaac já foi a resposta, né, dessa promessa, porque a mãe também, Sara, também era estéril, e eles até eram mais avançados de idade do que nós vemos Isaac, né?
e Rebeca, e eles tiveram um outro tipo de comportamento em relação à espera, né, quando Isaac não chegou. Então Isaac, creio que também nesse ponto aprendeu a esperar e não se precipitar, como ocorreu também na família de Abraão, que mais para frente a gente vai falar também aqui, meus irmãos. Então é importante frisar aqui nessa situação que o plano de Deus, ele não é interrompido pelo tempo da espera. Aquilo que o Senhor falou vai chegar no tempo determinado. O importante é continuar orando. Isaac já nos deixa aqui uma lição. Ele continuou orando. Foram 20 anos, irmãos, orando para que Deus visitasse o ventre de Rebeca. Subtópico 2. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Está lá registrado em Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica um determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Lá em Romanos 12, 2, nós vamos ler isso. Irmãos, olha que interessante, alguns pontos aqui nesse subtópico que é importante nós frisarmos. Rebeca não sabia que tinha 2 crianças no ventre dela. Ela só sentia que algo estava fora do normal daquela criança se movimentar no ventre dela. E o que ela vai fazer? Ela ora a Deus, né? Não tinha lá instrumento, né, pastor, de raio-x, de ultrassom, de nada para ela poder ver o que tinha dentro do ventre dela, quantas crianças tinham, o que estava acontecendo. Mas ela vai e pergunta para o Senhor. E o Senhor diz para ela, há 2 nações dentro do teu ventre, há 2 meninos. Então, a presciência de Deus, irmãos, não quer dizer, a presciência é o quê? Saber de tudo antecipadamente. Isso não quer dizer que Deus faz acontecer aquilo, manipula, né, a situação. Não. Já existia uma rivalidade dessas crianças no ventre. E Deus já viu isso, né? E por isso que fala para ela que dentro do ventre dela havia 2 nações e que o maior, que seria, no caso, a criança primeira a nascer, né, o primogênito, serviria o menor. E detalhe, falou bem que não existia ultrassom, mas Deus continuava ali dizendo, ele foi o ultrassom dizendo, ó. Verdade, ele já deu o sexo dos bebês, quantos tinha no ventre, a razão de tanta daquela agitação no ventre dela, e Rebeca guardou, né, esta palavra. Então, Deus, ele está sempre antecipado, irmãos, a nós. Ele já sabe o que vai acontecer, não porque ele manipulou a nossa história para aquilo acontecesse, né? Porque Deus nos dá livramentos, Deus nos concede livramentos que nós nem vemos. Porém, irmãos, tudo isso também está ligado ao senhorio e à soberania de Deus. Tem coisas que é soberania de Deus, que daquilo que ele nos livra que a gente não vê, que a gente não sabe, mas na presciência dele, ele já sabia o que haveria de desajuste até dentro daquela família, né, pastor? Do que aconteceria entre eles 2 que já brigavam dentro do ventre, né? Tanto que Jacó sai ali agarrado no calcanhar, né? E o importante é que mesmo Deus tendo o conhecimento do hoje e o de amanhã, ele não agiu para interferir nessa história. A situação de Jacó e Esaú foi puramente determinada pelo livre-arbítrio dele. Escolhas, né? Escolhas que foi feito por eles e pelos pais. Deus não interferiu, mesmo sabendo o hoje e o amanhã. Verdade. Então, meus irmãos, a síntese do tópico 1.
os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque. Então aqui nós vamos falar um pouquinho da esterilidade de Rebeca, mas também era um ponto, irmãos, que na cultura, né, daquela época, a mulher que não gerasse, como nós lemos aqui, eram consideradas inferiores, amaldiçoadas, e então elas tinham, assim, trazia muita dor, muito peso para a vida da mulher, quando ela não podia gerar, né? Mas nós vimos que Isaque, ele não desistiu de orar, né? E pastor, veio ao meu coração quando eu li aqui, os ensinamentos que ficou marcado em Isaque também, porque quando Sara pede para Abraão ter ali, tomar como mulher Agar, gera um filho, né, que trouxe muito conflito para a vida de Isaque também. Eles também tiveram muitas intrigas, muitas brigas, e ele não foi procurar ter ali um relacionamento com uma outra mulher. Ele realmente se voltou para a oração, né, porque aquilo marcou a vida dele. Então, as experiências que nós vemos, e às vezes até com os próprios erros que nós vemos, nós temos que aprender, né? De pessoas que já passaram por situações aqui, assim como nós estamos falando, meus irmãos, é para trazer esta consciência para nós que temos a nossa família, os nossos filhos, para mantermos sempre a nossa vida alinhada, né? A nossa família com as emoções todas, vamos colocar assim, equilibradas, tudo em ordem, porque as disfunções trazem problemas. Sem dúvida. Aí a gente às vezes dá um foco em Isaque, mas a gente às vezes deixa um pouco Rebeca fora do holofote e no fundo, a Bíblia não traz o que ela sentia, mas a gente olha e fala não só a situação que ela estava, mas a fragilidade de mulher, de não naquele momento não poder corresponder com algo que era muito esperado. A gente não tem essa noção de como é que ela estava se sentindo, o que passava na vida de Rebeca. E que é algo que a gente também, não só olhando essa lição, mas dentro das nossas casas, tem que estar atento a essas coisas. Porque às vezes que nem um marido está direcionado para alguma coisa, a família está direcionada para você, mas não consegue com sensibilidade olhar as necessidades que nós temos dentro da nossa casa. Por quê? Porque o dia a dia, às vezes, traz aquele peso de você responder, mas você não consegue ser sensível naquilo que está à tua volta. Olhar um pouco para a tua esposa, olhar para o teu filho, olhar para o teu marido com cuidado, falar qual que é a necessidade. Por quê? Porque o nosso querer, aquilo que a gente precisa, os nossos afazeres, às vezes estão tomando um pouco espaço. E Isaque, ele estava com foco, mas talvez essa situação de Rebeca não estivesse talvez tão próximo. Assim como Abraão deixou a sensibilidade de olhar para Sara, para tudo o que ela queria, para o que ela precisava. Eu acho que aqui, sem dúvida nenhuma, ele já tinha uma carga de aprendizado de tudo que ele viu, de tudo que ele passou. E é isso que a gente tem que aproveitar e completar. Nós temos dois extremos aqui, né, pastor, na verdade, porque Abraão, até nós lemos na introdução, Abraão, ele não teve a sensibilidade de, naquele momento, acalmar a Sara, de falar, não, Sara, vamos aguardar, porque o Senhor disse, o detalhe da promessa era, Abraão e Sara terão o filho da promessa, e não Abraão gerar um filho com outra mulher, né? E aqui nós vemos Isaque indo para um outro extremo, que a Bíblia não está aqui sendo, né, deixa claro o sentimento de Rebeca, mas a gente não vê ele em nenhum momento, como o Senhor pontuou, né, que isso é importante, né, e eu creio que o Senhor também, que ouve tantos casais, às vezes esse olhar do marido também, aqui Rebeca não se tem um escrito sobre a emoção dela, o que ela sentiu. Ele queria o filho. Então, quer dizer, eu não vou nem vou ouvir o que Rebeca
Rebeca tem a dizer, se ela quer que eu vá ter como meu pai, né, Sara pediu para o meu pai, minha mãe ter minha mãe pediu para o meu pai ter com outra mulher, e também se ela está quietinha no canto dela, também não fala. Então isso é importante, estar analisando, né, e percebendo os detalhes que nem tudo as pessoas conseguem expressar, né, pastor? E um outro ponto aqui é que naquela época, aqui Deus disse, né, que deixou, a Rebeca era estéril, ela era estéril. Mas acontece também nos nossos dias, e como podia acontecer naquele tempo, também de a mulher ser tão cobrada por gerar, e às vezes o problema da infertilidade nem ser dela, né? Nesse ponto aqui, Deus disse que era a Rebeca, já revelou que era ela, e Deus mesmo abriu o ventre de Rebeca para ela gerar, né, irmãos? Então é importante, aplicando, né, pastor, para os nossos dias aqui, com o irmão que trata, né, o pastor que trata com tantas famílias, esse olhar também da conversa, do diálogo do esposo com a esposa, quando ocorre esse tipo de situação no casal, né? Com o casal. Isso é algo que ainda é bastante evidente nos nossos dias. É mais simples sempre o olhar para a fragilidade feminina nessa situação. Às vezes para o homem, e até por uma questão de cultura, uma questão de... é mais difícil às vezes assumir ou ter a tranquilidade de falar assim, eu vou investigar da minha parte se existe alguma coisa. E é certo que naquela época nós não tínhamos um cuidado, um aparato tecnológico de facilidades que nós temos hoje da saúde para tratar esses assuntos. Mas fato é que mesmo com tudo que nós temos hoje de facilidade, existe uma certa resistência, principalmente da parte do homem, em às vezes olhar para si, será que eu tenho algum problema, né, de tratar? Nós já atendemos várias situações em que era necessário que os dois olhassem, porque o problema não era individual, o problema era conjunto. E houve uma resistência, mas com apoio, com ajuda, isso foi feito. Isso. Então a gente tem que realmente ter esse olhar para os dois lados e não olhar para um só. É verdade, pastor. E aqui também entrou a confiança, né, de Isaac em Deus, de orar, né, pela vida da esposa, e graças a Deus aqui a Bíblia diz, Deus ouviu o clamor de Isaac, né? Aqui, irmãos, nós estamos pontuando e também trazendo aqui para a nossa aula, né, referente à família, os pontos também que são discutidos e que nós vivemos nos nossos dias, que são um pouco talvez diferentes, né, pastor, do que eles viviam, mas o contexto familiar, irmãos, os problemas que podem surgir são sempre os mesmos, né? Os humanos continuam dando trabalho, nós damos trabalho, irmão. Esse barro aqui não é fácil, não é só o Senhor, mas o Senhor deu vitória àquela família. Agora nós vamos para o subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Lá em Salmo 127, do verso 3 ao 5, também fala um pouquinho sobre isso. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Olha que interessante, meus irmãos. Havia esse conflito ali dentro do ventre dela, né? A criança mexia de forma fora do normal. Para ela estava algo fora do normal ali, ao ponto dela questionar o Senhor, o que é que está acontecendo dentro do meu ventre? O que é que está acontecendo? E Deus dá essa resposta, porque há 2 nações aí, e eles já estão ali guerreando os 2 dentro do seu ventre. E Deus esclarece, porque Deus não diz isso antes, né? Deus não fala nada para o casal. Ali, Deus abençoa a Rebeca com aquela gestação, atende a oração de Isaac, mas não tinha dito nada a respeito de quantas crianças seria no ventre, de que seria do sexo feminino ou masculino. Deus não tinha falado nada. Mas quando Rebeca vai buscar ao Senhor,
ele revela. Foi o ultrassom ali, direitinho do céu. Há duas nações aí. São dois meninos, eles estão guerreando. E há um detalhe, Rebeca. O maior servirá o menor. Então, Deus já tinha falado com ela a respeito de como seria, né, como seria duas nações saindo do ventre dela, né? Então, Deus já avisa Rebeca que havia esse conflito devido a esse desígnio de Deus, tanto para a vida de Jacó como para a vida de Esaú. Então, sobre esta situação aqui, né, de Abraão e Sara, nós até comentamos, né, no subtópico anterior, porque Isaac tomou uma outra direção, né? Ele não se precipitou, né? No caso que ocorreu com Abraão e Sara, ele continuou na oração, e isso foi muito importante, irmãos, porque às vezes pequenas ações que nós tomamos na precipitação, na hora parece uma solução, mas lá na frente vai trazer problemas, assim como trouxe para a vida de Abraão, de Sara, de Isaac, de Ismael, de Agar, todos envolvidos num conflito familiar por causa de uma precipitação, de uma decisão tomada às pressas, né, fora da direção do Senhor, que lá na frente trouxe prejuízo. Então, Isaac aprendeu com isso, irmãos. Então, ele continuou orando pela esposa. Subtópico 3. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis capítulo 25, do versículo 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Irmãos, e aqui é onde o ponto central da nossa revista, né, deste tema, é sobre o favoritismo, né, que o casal aqui, Isaac tinha favoritismo por Esaú, né, e Rebeca por Jacó. A Bíblia fala que Esaú era caçador, né, e cozinhava muito para o seu pai, e o seu pai gostava. E Jacó era um menino caseiro que ajudava ali Rebeca nos serviços de casa, né, e ficava mais ali dentro de casa, e isso também trouxe Rebeca a ter o favoritismo por Jacó. E isto trouxe muitos conflitos, né, pastor, para dentro desta família. Esse tema é um tema que a gente tem de fato dar muita atenção. Por quê? Porque o conflito em família é algo que às vezes é falta de percepção, principalmente da atenção dos pais. Que nós estamos falando de dois filhos, nós estamos falando de duas crianças ou de dois meninos aqui que talvez tinham que ter uma atenção maior, principalmente porque a mãe já tinha uma informação de que as coisas teriam talvez um rumo um pouco mais complicado. Já tinha uma guerrinha ali, né? Vamos pensar assim, já havia uma sinalização, né? E principalmente essa sinalização veio do céu. Deus avisou. Então assim, Deus. Já tinha que ter uma certa atenção para esse assunto. Mas agora a gente está aqui aproveitando as famílias para poder sinalizar sobre esse assunto. Sim. O quão importante é a gente estar atento à atenção para os nossos filhos, para a nossa família com relação ao conflito. Principalmente olhando para favoritismo. Quando eu olho, eu predileto A ou predileto B, isso certamente vai dar confusão, né? E uma das coisas que a gente recebe às vezes na sala, em aconselhamento,
é as perguntas dos pais. O que eu faço para acabar com um problema de conflito? Essa é uma pergunta, porque não existe nenhuma família que não tenha nenhum tipo de desgaste, um problema, um conflito dentro de casa. Isso acontece. Mas a questão que nós temos que estar bastante atento é como evitar para que não aconteça. Porque uma vez que aconteceu, você tem que tratar. Mas como é que a gente faz para não acontecer? Aqui, a Rebeca, ela sabia que as coisas não seriam simples. Porque já foi determinado. Falou, ó, vai ter aí uma divisão, vai ter uma separação. Vai ter... Naturalmente já teria, né? Pela própria determinação de Deus, né? Que o maior serviria o menor. Né? Então, eu acho que caberia aos pais, sabendo disso, né? Também tentar ajustar esses dois meninos ali, fazer as coisas juntos, talvez trabalharem mais juntos, mas cada um pegou um para si, né? Tomou aquilo que mais se agradava de cada um e desuniu mais, né? E não gera só problema entre eles, né, pastor? Até o próprio casal fica desajustado, porque acaba o casal entrando em conflito, os filhos entrando em conflito, fica aquele conflito geral por causa disso, né? O primeiro passo ruim aqui que nós já enxergamos é que houve uma divisão do casal, né? Cada um foi para um canto, uma predileção do pai para um filho e uma predileção da mãe para um outro filho. Ou seja, o casal ali já começa, tá? Por quê? Uma das coisas que a gente percebe, as crianças hoje, de forma geral, elas estão muito atentas ao que acontece dentro da nossa casa. Você é o espelho. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Quando a gente traz qualquer tipo de atitude dentro da nossa casa, isso é reflexo. Reflete. Como é que você vai trazer uma visão positiva para o teu filho, para a tua família, se a tua conduta é direcionada de forma diferente? Aqui, um pai puxou para um lado e a mãe puxou para outro. Como que a gente pode unir uma família, sendo que cada um está indo numa direção? Então aqui já começa uma conduta para que aqueles que vêm depois tenham um problema. Então, o conflito, ele é gerado quando a Bíblia fala assim, olha, não ireis os vossos filhos. Quando a gente olha para a Bíblia, quando você escolhe um e deixa o outro, você faz ali, querendo ou não, uma separação. Você cria já um certo conflito dentro da tua casa e para os filhos. Você está criando um processo de trazer uma irritação, trazer ali uma instabilidade dentro da tua casa. Exatamente o contrário do que nós estamos vendo na palavra aqui, dizendo só, não provoca. E hoje, meus irmãos, é tão sério, né, como o inimigo tem trabalhado, né, pastor, para desestruturar as famílias, né, e a perda de princípios que nós vemos de tantas coisas, né, não é só que pode ocorrer no meio da família. E o inimigo, ele não precisa de grandes aberturas para ele entrar. Então ele entra, né, talvez por uma situação como essa, que às vezes no cotidiano dele estava tudo tranquilo. Porque para Esaú o pai estava do lado dele, para Jacó a mãe estava do lado, e eles foram vivendo os dias assim, porque é isso que ocorre. Acaba acostumando a viver daquela forma. Só que aí o inimigo entra, e um distanciado do outro pode abrir margens para amizades, hoje nos nossos dias, colocando no nosso contexto aqui, de pessoas, amigos trazer um amor talvez, que eles não estão recebendo dos pais, a atenção que eles não estão recebendo dos pais, o olhar, como o senhor falou, né? Esse olhar atento de estarmos percebendo, irmãos, as ações, as reações dos nossos filhos, né? Há um ponto aqui que é colocado também quando o filho diz para o pai assim, você não me entende, você não entende o que eu estou falando, né? Isso já é um sinal que o filho já está sentindo que ele não está, ali naquele contexto ele não está inserido. De alguma forma ele não está sendo compreendido. Então, meus irmãos, é importante estarmos atentos, pais e mães, não só as mães ou só os pais, a família. O importante do casal estar junto nesse momento, para que possa perceber, orar e também, irmão, corrigir.
Irmão, se tiver que pedir perdão para os filhos, se fez algo que cometeu, que feriu o coração dos filhos, tem que pedir perdão. A Bíblia fala, não ireis, não provoque ira nos filhos. Que é isso, você provoca, né? Nós podemos provocar nos nossos filhos reações que talvez nem eles queriam ter. E não estamos dizendo aqui, irmãos, que tudo que os filhos falam o que eles estão sentindo tudo realmente é ali determinante ou é plausível. Que tem coisas, nós somos filhos. Quantas vezes eu falei para minha mãe, porque você faz isso mais pro meu irmão do que para mim? Porque às vezes é uma birra, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma simples disputa, vamos colocar, de realmente um problema, irmãos, que gerou na frente a separação desta família. A separação de dois irmãos aqui cometendo atos que na época eram atos muito difíceis, né? Muito, muito. Porque neste ponto aqui, que depois nós vamos ler agora no tópico 3, que quando Jacó, a Rebeca manipula uma situação para Jacó sobressair e receber a bênção do pai, Esaú já tinha entregado a primogenitura, quer dizer, ele não foi ensinado a dar valor àquilo que era importante na vida dele, porque era muito importante, né? Então a gente vê, irmãos, que é importante nós ouvirmos e estarmos atentos, observando, né, dentro da nossa casa o que está acontecendo. Porque às vezes nós temos facilidade de ver o que está acontecendo na vida dos outros. Mas olhe para dentro da sua casa. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa com esse olhar atento para que o inimigo não venha colocando esse tipo de divisão nos lares. Síntese do tópico 2. A predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Tópico 3. O problema da predileção por filhos na família. Subtópico 1. Esaú, filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, versículo 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentissem prejudicados. Meus irmãos, eu vou ler os 3 subtópicos juntos, porque um está ligado no outro e assim a gente já comenta os 3 juntos, tá bom? Subtópico 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolve interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou o princípio da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó, com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. E o subtópico 3, irmãos, é o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são heranças do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam
um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Amém, irmãos? Já li os 3 subtópicos, porque está ligado um ao outro. E aqui nós vamos tratar realmente do problema da predileção que foi, né? Que levou também Rebeca a fazer um plano. Ela planejou toda aquela situação, já percebendo, né, que Isaac já não estava enxergando bem e que ele estava próximo, né, de entregar a bênção para Esaú, que era o primogênito, mas aqui, nesse momento, como eu já disse, irmãos, que eu comentei, Esaú não tinha o entendimento, a compreensão do que representava a primogenitura, porque ele vende para Jacó por causa de um prato de comida, de lentilha. Ele chega com muita fome, então Esaú, ele não dava muito valor aos princípios, né, que tinham que ser guardados, os preceitos de Deus. Ele também casa com mulheres estrangeiras, algo que Deus também já havia dito que não queria essa mistura, que eles deveriam continuar ali através da geração dessa linha familiar, e também ela preferia a Jacó. Ela se lembrou, né, daquilo que Deus disse para ela, que o maior serviria o menor, e ela manipulou toda uma situação, irmãos, desnecessária, né, pastor? Desnecessária, porque se Deus já havia determinado que Jacó seria a nação que dali veria, né, como veio, né, Israel, não havia necessidade de toda essa manipulação, né? A gente percebe aqui a falta de conduta de um líder. O quanto é importante um líder que cuida da sua casa com zelo. É verdade. Isaac recebeu do pai, recebeu de Deus o direcionamento que ele seria ali o instrumento, a semente de multiplicação de um propósito de Deus na terra. Nesse momento que a gente olha nessa história, vendo tudo aquilo que aconteceu com Esaú e a fraqueza da parte de Isaac em conduzir como líder, como um servo de Deus, a obra influenciou não só a sua esposa, a sua casa, os acontecimentos e uma tragédia. Por quê? Porque ele, se ele tivesse se colocado, nós sabemos que Deus tem os seus propósitos e ele vai fazer com que eles sejam cumpridos. Porém, o papel do pai aqui, no caso Isaac, em disciplinar, você vê que Esaú começa a sair completamente passividade, daquilo. né, de Isaac, ele foi muito passivo. É por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, por que ele não olhou para o propósito que existia da parte de Deus? Por que ele não continuou com o mesmo critério, a proximidade, intimidade que ele tinha quando pediu os filhos para Deus? As coisas vão saindo. E é nesse ponto que a gente às vezes tem que olhar e até refletir dentro da nossa casa. Será que eu tenho conduzido aquilo que é de acordo com o propósito de Deus, as coisas, as pessoas, a forma de olhar para a minha família conforme Deus quer? Sabedoria do alto, né, para governar, né? Ele realmente foi se omitindo, né, irmãos? E quando cada um tem um papel, né, pastor? Um homem e a mulher têm um papel, cada um tem seu papel dentro da família. E quando um falta com o seu ou avança no que é o papel do outro, também causa esses tipos de conflitos. Exatamente. Né? Esses desajustes que aconteceu aqui. E eu vou trazer um ponto, irmãos, que é um ponto que eu vivi, né? Vivi e vivo dentro da minha casa, que eu acho importante pontuar também, que aqui nós estamos falando de predileção de pais, né? De quando eles preferiam pelo aquilo que os filhos mais o agradavam, né? Porque essa é a verdade. Porque um agradava a mãe, porque estava perto da mãe, o outro fazia o que o pai gostava, e foi uma predileção pelo que eles faziam. Mas eu quando a minha filha nasceu, pastor, foi algo que Deus falou comigo, porque a Rebeca, por nascer, né, deficiente auditiva, ela exigia muita atenção da gente e muito tempo, né, assim, de eu estar ali em terapias com ela. E eu já tinha o Júnior, ele tinha 6 aninhos quando ela nasceu. Então, às vezes, a gente também tem que estar atento, porque às vezes algum dos nossos filhos,
requer um cuidado especial e nessa hora também, sem perceber, você pode estar trazendo esse tipo de sentimento para outra criança. Né? Os nossos filhos não são iguais, né, irmãos? Eu posso falar um pouquinho aqui dos meus. Então, esse ponto de eu estar sempre com ela e vai numa fone, tá mais tempo com ela e chega em casa, tem que fazer o treinamento, tem que fazer treinamento da fono, treinamento auditivo. Então, o Senhor sempre falava isso ao meu coração, para estar atenta ao Júnior também, né? Porque ele sempre foi quietinho, mais tranquilo. Os temperamentos deles são totalmente diferentes do outro, né? Um é lá melancólica, a outra é sanguínea, né? Então, eles são muito diferentes. Irmãos, e nós não amamos os filhos pelas qualidades, né? Só as qualidades que eles têm. Nós temos que amar mesmo os filhos que nos dão trabalho, que, no sentido assim, tem, por exemplo, lares que tem um filho que dá realmente um trabalho para uma mãe, que hoje vamos estar no mundo das drogas, está afastado da casa do Senhor, né? Talvez teve uma separação, a gente não sabe, mas de alguma forma está chamando mais a atenção de um dos pais. E isso também é importante, irmãos, estar atento, porque o Senhor nesta época falava muito comigo e eu ficava muito alerta, porque sem perceber a gente pode também estar se voltando por uma necessidade, né, dentro de um lar para um filho e o outro não me dá trabalho, o outro é tranquilo, mas precisa ver se esse filho, o que ele está sentindo, né? Isso é uma grande verdade. Essa semana você falou isso e Deus me trouxe à memória. Essa semana chegou um caso que a minha esposa que está olhando, de uma criança que ela simplesmente virou e falou, olha, eu não tenho mais alegria de viver. E nós estamos falando, não estamos falando de um adulto, nós estamos falando de uma criança. De uma criança. E essa criança, num bate-papo com a minha esposa, ela abriu o coração, dizendo, eu por mim, não tenho mais nem vontade mais de acordar, de levantar, de fazer. Eu olho para o meu tempo de criança, na minha geração, imagina que você escutava isso de uma criança. A criança queria correr. Queria brincar, né? Você queria... se divertir. E se divertia com qualquer coisa. Exatamente. Era uma bolinha de gude, era um peão, era qualquer coisa, né? E hoje as crianças têm acesso a tantas coisas, pastor. Pois é. E vivem nessa infelicidade justamente porque estão vivendo isoladas no seu mundo dentro das suas casas. Das suas casas. E isso é uma preocupação que eu queria citar aqui com relação a, quando a gente fala aqui da fraqueza de caráter de Rebeca, o que tem chegado para que essas crianças se sintam assim. Porque o que elas têm olhado, o que elas têm visto dentro das suas casas, qual o sentimento que ela tem do convívio familiar para ter esse tipo de atitude, de desejo, de não ter alegria na vida mais. Assim, como é que tem sido a convivência dentro dos lares? E o comentarista coloca aqui um ponto, né, pastor, que está extra aqui na nossa revista, é até sobre a importância das crianças, dos filhos, verem que os pais estão se relacionando bem, porque dão essa segurança. Então, quando os pais começam a ter essa predileção, ou às vezes está envolvido talvez num problema com um filho que está tendo alguma situação que precisa de um pouco mais de atenção naquele momento, ver isso, de que separa os pais, né? Porque cada um fica preocupado com um, e a importância, como isso é importante para o crescimento, o desenvolvimento, a confiança da criança estar em si mesma. Ele está vendo pais que se relacionam bem, que se dão bem. Não é que não tem problemas, não, irmãs, porque toda família tem problema, né, pastor? Tem problema. Nós não estamos aqui falando que as nossas famílias são perfeitas. São perfeitas. Não. Nós estamos aqui, meus irmãos, através dessa lição, que eu creio que vai ser muito rica, né? Compartilha mesmo essas aulas, irmãos, que estão sendo ministradas e acrescentadas por irmãos, né, capacitados também, que lidam diretamente com esses problemas, esses conflitos que parecem pequenos, mas que trazem grandes prejuízos dentro dos lares. Aí os pais entram em conflito, né, por essas diferenças, e fica uma situação que as crianças sentem, né? Eu sou a mais velha, né, meus irmãos, e eu já contei parte do testemunho do meu pai
algumas vezes, e nós somos em 5 irmãos. Então eu cresci tendo aquele sentimento assim, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, que minha mãe ia trabalhar para a gente poder ser sustentado. Então tinha vezes que minha mãe ia comprar para todos nós uma lembrancinha e ela não tinha dinheiro. E o que minha mãe fazia? Ela trazia um jogo para todos nós jogar. Perfeito. Né? Então, minha mãe não era cristã, mas eu via essa sabedoria nela, sabe? Assim, então, os joguinhos a gente brincava junto. E era uma escadinha, assim, nem dava para todo mundo jogar. Mas aí eu falava, você faz dupla comigo, o outro faz dupla com o outro. Então, nós precisamos pedir sabedoria do céu, irmãs. Porque a sabedoria do céu, Tiago fala, peça que Deus dá. Né? E resumindo tudo, pastor, fechando isso, que daria para a gente falar tantas coisas, um assunto que daria para a gente falar muitas coisas, irmãos. Mas fechando aqui, o importante, irmãos, é estarmos atentos ao que está acontecendo do nosso lar, prestar atenção nas atitudes que nós, como pais, estamos tendo dentro de casa, né? Do olhar, como o pastor Francisco disse, esse olhar atento, percepção, irmãos. Às vezes a nossa vida é tão corrida, é trabalho, é mulheres que às vezes precisam trabalhar fora, os seus filhos ficam talvez às vezes o dia todo numa escola, chega em casa, ela tem as atividades da casa, às vezes não tem aquele tempo para estar com o filho, mas dentro dessa rotina, nós precisamos encontrar, né, um tempo com os filhos, porque é prioridade a nossa casa, é prioridade, irmão, você está criando aí, gerando, né, dentro do seu lar, servos de Deus, né? Nós não criamos filhos para o mundo, irmãos, nós criamos filhos para o Senhor. Eles estão em contato, em todo momento, nós estamos aqui lidando no meio de tudo no mundo. Mas eles têm que ter e ver em nós princípios, né, pastor? Da palavra de Deus. Olhando para esses princípios, coisas que talvez Rebeca pudesse tratar junto dentro da casa dela com o seu esposo, que a gente hoje sente muita falta. Primeiro, homem e mulher, marido e esposa, orando junto. Talvez a gente tire muitas coisas e muitos problemas da frente quando a gente dobra o joelho junto para compartilhar situações. Outra coisa, papéis. Nós temos, a missionária Melissa citou aqui, é extremamente fundamental, cada um no seu papel, e exercer esse papel. Porque é importante, principalmente o homem, eu digo eu como um chefe de casa, o sacerdote do meu lar, temos o nosso papel extremamente relevante dentro da nossa casa para criar um ambiente seguro, estável, de conforto. Sim. Porque quando a gente não faz isso, a gente gera justamente instabilidade. É o ambiente em que às vezes, e a gente costuma dizer isso no curso de casados, e a gente fala sobre esses itens mesmo, que acho que o nosso grande propósito, e eu coloco isso para a minha vida, o meu grande propósito é fazer as pessoas felizes, fazer a minha família feliz. E isso é importante. É importante e é necessário ter esse olhar, né, irmãos? E todo filho, irmão, você pode ter 5 filhos, 2 filhos, 3 filhos, todo filho é único. Todo filho é único. Cada um é de um jeito. Nós vemos aqui gêmeos que tinham atitudes e preferências totalmente, né, um diferente do outro, como no caso Esaú e Jacó, tinham decisões, tomavam decisões e escolheram caminhos diferentes. Então, cada filho é único. É importante ele se sentir amado do jeito que ele é, com as qualidades, com os defeitos, porque todos temos, né, irmãos? E a gente vai evitar lá na frente, partindo desses princípios, né, pastor, que nós aqui neste tempo tentamos deixar para os irmãos aqui de ensinamento, que é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Hoje não tem parâmetro mais para as famílias, mas a palavra de Deus, ela dá parâmetro para a família. O Senhor quer que você e a sua casa sejam felizes, que nós sejamos felizes dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, ainda que você conviva, talvez com um filho ainda que não está junto com você, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas não desista desse filho na oração. Né? O pastor falou algo tão lindo aqui, tão importante, que Isaac orou tanto para ter os filhos, mas não orou tanto para ter sabedoria para criá-los. Né? Então, às vezes, a gente ora tanto
para os filhos estar na casa do Senhor, mas vamos pedir a sabedoria de ajudar os nossos filhos também a se manter na casa do Senhor, a continuar amando o Senhor e adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria muito agradecer, pastor Francisco. Foi muito boa essa aula, participar aqui com o irmão, acrescentou muitas coisas e nos ensinou muito. Viu? Que Deus abençoe, pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. E que esteja em outras oportunidades aqui conosco. Deus vai preparar. Amém, pastor? Muito obrigada, viu? Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima aula.